Seja dada ao Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do nosso bispo e pela confiança de sempre. Evangelho que João escreveu. Evangelho de João, no capítulo de número 5. Se não tiver Bíblia, tem no telão aqui. Vou ler aqui nesse telãozinho bonito. A partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Quem não encontrou, diga: eu vou para o céu. Vai indo, meu querido. Daqui a pouco eu te encontro lá. Está escrito assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jaziam grande quantidade de enfermos, cegos, mancos e ressecados, que esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, havia 38 anos, e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Você pode dizer amém? Se assenta por bondade. Ontem, quando eu pensava sobre o culto aqui, o Senhor ministrou no meu coração o seguinte: 2019 e 2018 não foram anos muito fáceis, né? Foram anos também bem complicados. Foram anos de... Calma, a Dilma foi impeachmentada em 2018, foi? 2018. Aí 2019... Aí teve a eleição. Mas mesmo assim o ano não foi muito bom e tudo mais. Mas 2019 já foi um ano difícil. Aí a gente vem para 2020 e é o ano do para tudo, né? Tem gente que já teve um ano 2019, dos 8 até 17 bem complicado. Tem gente que estava dizendo: eu não aguento mais. Não dá para mim não. É muita luta, é muita dificuldade. Sabe qual é a boa notícia? 2019 foi um ano difícil. Só que você está atravessando o ano de 2020. 2019 foi difícil. Só que você está atravessando o ano de 2020 mais difícil ainda. Só que em 2019 você estava dizendo que não aguenta mais. Eu vou falar de novo. 2019 foi difícil. Só que e você estava dizendo: não aguento mais. Só que você está acabando talvez o ano mais difícil da sua vida. Por isso a Bíblia diz: diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Oh, glória a Deus. Para você, 2019 foi a gota, foi o que você podia suportar. Só que mesmo com pandemia, só que mesmo com guerras, só que mesmo com falta de dinheiro, você está aqui dando glória a Deus. Você está, oh, glória a Deus. E eu comecei a pensar nessas coisas, que a gente é mais forte do que a gente pensa, que a gente aguenta mais do que a gente pensa.
Quantas vezes você diz, eu não aguento mais, e você aguentou mais? Quantas vezes você diz, eu vou chutar o balde, e você não chutou? Porque você é mais forte do que você pensa. Que ano difícil. Muitas empresas quebraram. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Casamento. Teve um que não aguentou mais olhar na cara da mulher. Mulher que aguentou mais olhar na cara. Não aguentou a quarentena. Separou. Mas olha você aí. Aleluia. Aleluia. Então diga, o fraco eu sou. Você pode dizer para mim, eu sou forte. Eu aguento. Eu suporto. João capítulo de número 5 é um clássico. É um clássico. Só que, introdutoriamente falando, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para Caná da Galileia no final do verso 4. E quando ele está subindo a Jerusalém, um homem, que na verdade vinha sendo um pai, vai implorar Jesus que descesse para sua casa para curar seu filho. E a Bíblia vai dizer que esse homem era um nobre, era um rico, uma pessoa rica. Final do verso 4. Vai falar, meu filho está morrendo. E Jesus de onde está vai liberar uma palavra. E vai falar para o homem, pode ir que teu filho vive. À medida que esse homem vai para casa, os servos deles vêm na direção dele e falam, Jesus, o teu filho está bem. Jesus não precisou entrar na casa daquele homem, mas Jesus liberou apenas uma palavra. E a palavra foi de encontro à vida daquele moço, daquele jovem. Só que João no verso 5 vai dizer, depois disto. E é só isso que eu quero falar nessa manhã. Quando Pedro olha isso, o bispo, Pedro fala, caraca, esse camarada calma a tempestade, esse camarada multiplica pão e peixe, agora ele opera milagre, mesmo sem precisar tocar, sem precisar entrar na casa. De onde ele está, ele libera uma palavra, e essa palavra se faz milagre. Pedro falou, agora virou, agora não tem mais como, agora atendimos o hype, estamos no top agora é só milagre de longe, agora é só palavra liberada que as coisas vão acontecer. Só que o texto, João vai dizer, depois disto. Quando os apóstolos, os discípulos pensaram, nós conhecemos a melhor versão de Cristo, João vai dizer, depois disto. E é essa palavra que eu quero dizer nessa manhã, depois disto. Quando você achar que é o teu limite, quando dizer que você já foi mais longe, quando você achar que é o que você pode suportar, quando você pensar que a porta se fechou, quando você pensar que já era, Jesus ainda tem um depois. Eu vim para te dizer nessa manhã, existe um depois da pandemia te esperando. Depois disto, se tem uma coisa que as crises tentam roubar da gente, são os nossos sonhos. Se são uma coisa que as crises tentam roubar da gente, é o nosso futuro. Quando a gente está no meio da tempestade, quando a gente está no meio do deserto, quando a gente está no meio da luta, quando a gente está no meio da crise, a gente não consegue ver o outro lado. A gente não consegue ver o depois do deserto. A gente não consegue ver a terra prometida. Só que eu tenho uma boa notícia para te dizer. Tem um depois do deserto. Tem um depois da crise. Tem um depois do coronavírus. Tem um depois da quarentena. Tem um depois dessa luta. Tem um futuro te esperando. Tem uma porta para você. Tem um tempo de milagre. Ah, você acredita mesmo?
Mas já que levantou uma das mãos, levanta as duas. Já que levantou as duas, dá o teu glória. Se tem glória, tem aleluia. Se tem aleluia, tem língua estranha. Porque cada glória que tu dá é o demônio que cai. Sai da frente, Satanás. Porque tem um futuro de glória nos esperando. Depois, Alaia, Brauacandaracié. Depois disso, meu irmão João, Pedro achou, os discípulos acharam que era o top, que era tudo que eles poderiam ver. E a nossa vida espiritual também é assim. Às vezes a gente ministra, a gente prega e fala: nossa, atingi um top, foi até aqui, eu não posso ir mais além disso. Só que tem um depois. Aleluia, aleluia. Tem um depois. Mas eu já cantei demais, mas eu já fui um obreiro dedicado, mas eu já fui um ministro dedicado. Tem um depois. Você pode segurar para alguém do teu lado? Se você tiver intimidade, se não tiver, se você tiver, não precisa não. Só se você tiver com alguém próximo, filho, esposo, sacode a mão desse crente do teu lado. Isso. Chega para perto da TT aí. A TT quer profetizar também. Olha aí. TT com não sei quantos anos profetizando, um monte de jovem não profetiza. Fala para ele: tem um depois dessa crise. Tem um depois dessa luta. Tem coisa grande te esperando. Não deixa o diabo roubar o teu futuro. Alguém acredita nisso daí, vai? Aí. Depois disso, o que aconteceu? Jesus foi para uma festa. Está no texto. Depois disso, ele foi para uma. Se você tivesse ligado. Eu não entendi o que quer dizer. Está dizendo que depois dessa crise tem uma. Não é eu que coloquei nada na palavra, é a palavra que está dizendo. Se você acredita em palavra revelada, toma posse. Está na Bíblia. Depois disso, foi Jesus para uma. Só cutuca ele e fala: tem uma festa te esperando. Depois disso, foi Jesus para uma festa. Segura. Tem mais 10 minutos, eu vou correr aqui. Foi Jesus para uma festa. E Jerusalém deveria estar enfeitada. As criancinhas deveriam estar brincando, as mulheres preparando uma comida, os homens ajudando, conversando. Está tudo bonito. Não se sabe ao certo para que festa Jesus foi, mas muitos teólogos arriscam em dizer que foi pelo menos ou para a festa do tabernáculo, do Pentecoste ou da Páscoa. Porque na ocasião dessas três festas, os judeus têm a obrigação de comparecer em Jerusalém. Ele foi para uma festa, não sabemos qual. Só que, vai dizer, a festa está rolando e de repente Jesus sai da festa e vai para Betesda. Um tanque, um alpendre, um prédio, um edifício que tem no seu topo, que tem no seu meio um tanque, várias galerias cheias de pessoas enfermas. Há uma crença naquele lugar que um anjo vai descer em certo tempo, vai agitar a água, e o primeiro que vai descer depois que a água é agitada vai sarar de qualquer enfermidade. E Jesus vai para esse lugar. Só que a Bíblia vai dizer: nesse lugar jazia uma grande multidão de pessoas enfermas e doentes.
A palavra jazer significa estar, mas estar em um estado crítico, estar mal, estar apodrecido. Lembra que Pedro vai dizer: o mundo jaz na mão do maligno. Quando Deus vai repreender Caim por ter matado o seu irmão, ele vai dizer: Caim, a sua oferta não seria reprovado, mas o pecado jaz à porta do teu coração. O pecado está apodrecendo o teu coração. Então quem estava em Betesda estava como seu último recurso, estava como sua última tentativa. E Jesus troca uma festa para visitar alguém em Betesda. Quando Jesus chega lá, o cenário é pior possível. E o texto vai dizer: e Jesus vai lá, vendo um homem, ficou sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar curado? Olha isso daqui. Jesus viu e ficou sabendo. Tem gente que olhava para aquele homem e pensava: chegou ontem e já quer ficar na janela. Mas Jesus não. Jesus, quando olha para ele, Jesus fica sabendo que isso não é de hoje. Isso é um problema antigo, porque Deus nos vê como ninguém nos vê. Jesus viu e ficou sabendo que ele estava há muito tempo. Por quê? Porque Jesus sabe o tempo que a doença começou. E Jesus também sabe o tempo que a doença ia terminar. Oh, aleluia! Eu vou falar de novo aqui. Jesus olhou e ficou sabendo. É 38 anos, mas o dia que ela acaba é hoje. Tem gente que até sabe o tempo que esse problema começou, mas eu tenho uma resposta do céu para quem acredita. Jesus tem anotado na sua agenda o dia que ele vai decidir te abençoar. Jesus sabe qual é o dia do teu milagre. Eita! Deixa eu correr. Aqui. Deus quer ficar curado. Nessa hora o homem abre o seu coração, porque ele vai dizer: Jesus, o mestre, o Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho. Eu não tenho. Porque ele está definindo, ou ele entende que sua melhora depende de ter pessoas. Como quem estivesse dizendo: se eu tivesse alguém, eu não estaria aqui, eu não estaria nessa situação. Então o meu estado é definido porque eu estou sozinho. Porque se eu tivesse alguém, o negócio já estava em outro patamar. Mas como eu não tenho ninguém, eu continuo aqui. E quem nunca pensou assim: se eu tivesse alguém para me dar uma mãozinha? Só eu pensei assim? Tem alguém aqui? Quem já pensou assim? Se tivesse alguém lá dentro, né? Só para indicar pelo menos, para referendar a gente. Quem nunca pensou? Na minha terra fala: se eu tivesse um padrinho, né? Na minha terra fala padrinho na cozinha. Ele tem padrinho na cozinha. Aqui fala também no Brasil. Se tiver um padrinho para dar aquela mãozinha, a minha vida estaria em outro. Agora aqui entre nós, Jesus curou aquele homem. Teve intervenção humana? Precisou da ajuda de homem? Precisou alguém indicar o nome? Precisou alguém levar para o tanque? Aleluia! Ele está dizendo: eu não tenho ninguém. E a história desse moço é bem triste, porque alguns estudiosos vão dizer que ele possivelmente nasceu paralítico. E a lei mosaica, quando alguém nascesse com alguma deficiência, cego, paralítico, com algum problema, eles entendiam que era consequência do pecado de alguém. E pelo constrangimento, a lei
dava brecha que se depois dos 5, 6 anos que a criança tivesse, a criança pudesse entregar adoção à própria sorte. Muitas crianças com deficiência eram abandonadas pelos pais por causa do constrangimento. Esse moço, possivelmente, nasceu assim e foi largado pela sua família. E aí Jesus aparece depois de 38 anos dele assim e pergunta: queres ficar curado? Ele está dizendo: as pessoas me abandonaram, eu estou sozinho e largado. Se eu tivesse alguém, eu estava curado. Só que Jesus vai dizer para ele, Jesus ao se apresentar para ele está dizendo: você só está sozinho quando eu não cheguei. Quando eu chego, você começa tendo alguém. Aleluia. Eu vim de Deus nessa manhã para te dizer: você pode não ter um padrinho para falar teu nome, para te indicar, mas você tem um Pai no céu. E você tem um Jesus que intercede por você. Eu vou liberar uma palavra aqui. Tem gente que vai chegar porque tem alguém influente na família. Tem gente que vai chegar porque conhece gente influente. Mas tem gente que vai chegar porque é Jesus quem colocou ele lá. Tem gente que vai entrar, não é porque tem amigo lá dentro, mas é porque no nome de Jesus faremos proezas. Tem gente que vai se assustar quando te vem certo e vai perguntar: nossa, quem é teu padrinho? Quem te indicou aqui? Quem te colocou aqui? E você vai dizer: foi Jesus. Para eu terminar, eu não tenho ninguém. Quando eu vou desse 8 antes de... Jesus trabalha sempre com a gente. Jesus trabalha com a gente na nossa limitação. Jesus sabe qual é a tua limitação. Quando eu vou desse 8 antes de... Por que você está falando isso, César? Porque se Jesus agitasse a água, possivelmente, bispo, alguém ia descer antes dele. Então o que Jesus fala? Meu filho, só agitar a água você não tem chance. Então eu vou inverter a fila nesse lugar. O último vai ser o primeiro. Levanta, toma o teu leite. Você pegasse isso. Por que, César? Porque Deus trabalha na nossa limitação. Se for prova de matemática, você não passa. Ele vai botar prova de português. Aleluia. Porque Ele sabe para você ter chance. Mas vem para cá que eu termino. O texto vai dizer: e aquele dia era... se você não pegar essa daqui... Se você não pegar essa daqui... E aquele dia era... Por que João diz isso? Porque o anjo, ele descia em certo tempo. Ele descia em certo... Se uma vez por semana eu não sei. Se mensal eu não sei. Trimestral, bimestral eu não sei. Só sei que ele descia em certo... Só que o anjo só descia de domingo, irmão João, até sexta-feira. O anjo não descia no sábado, porque sábado era folga do anjo. Por que você diz isso? Porque ninguém foi curado naquele lugar no sábado, só aquele homem. E qual é a boa notícia, César? É que até na folga do anjo, o meu Jesus trabalha. Não, vou falar de novo que você não pegou. Sabe aquele dia que ninguém dá nada, que ninguém acredita? São esses os dias que o meu Deus opera milagre. Eita! Ouve essa aqui para edificar a fé de alguém. Eu estava pregando lá em Bangu, 4 segunda-feira. Numa segunda-feira o pastor falou: na próxima segunda vocês trazem a carteira de trabalho. Isso foi segunda-feira. O pastor vai morar portas abertas. Eu estava pregando. Aí as pessoas estão sendo a carteira de trabalho, oramos e pá. Esse menino fez, ao longo da semana ele distribuiu currículos. Aí, gente, olha para a surpresa nossa. No domingo, pastor, o RH ligou para ele.
Você não pegou essa daqui não. No domingo o RH ligou para ele e falou: senhor tal, aparece aqui, você foi admitido, tudo mais. Aí isso foi no domingo, na segunda ele foi para lá, fez tudo, assinou a carteira. E na segunda noite foi contar o testemunho. Gente, desde quando o RH trabalha no domingo? Você não pegou essa daqui? Essa é para tu dar um pulo dessa cadeira. Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele faz RH ligar no domingo. Ele faz o buraco abrir no domingo. Quando Deus quer te abençoar, o incomum acontece. Assim você acredita nisso? Dá um pulo dessa cadeira e adora o Senhor Jesus. Profetiza para 3 pessoas. Fala para ele: Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus não precisa de horário favorável. Deus não precisa de lugar favorável. Se é no deserto, Ele te abençoa. Se é na cova, Ele te livra. Se é no mar, Ele se abre. Deus não precisa. Levanta a tua mão no terceiro andar. Revácia. Uriabaca. Estou sentindo uma graça aqui. Alguém trouxe glória a Deus aí? Alguém trouxe aleluia? Deus está te dando o espírito de força agora. Seja renovado agora. Tu vai andar mais milhas. Tu vai caminhar, não vai se fatigar. Seralacaúácia. Uribicandareia. Mau e Tcheu e Calabar e Ciprio. Alamiocoma na Candaramácia. Roubou e caia paute. Telecotopia assim como a nagácia. Olimicoma do que é Pokémon. Oh! Tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui. Tira a tampa do teu vaso que Deus quer te encher. Tem uma graça aqui. Eu já vou terminar. Mas o Espírito de Deus falou comigo aqui: diga ao meu povo para não parar. Diga ao meu povo que enquanto eles fazem a minha obra, que enquanto eles me adoram, eu renovo as suas forças, eu trabalho ao seu favor, eu restauro.